Ansiedade e transtorno do pânico. Neste vídeo, além das diferenças entre essas duas coisas, você vai aprender sobre as características de uma pessoa ansiosa e também sobre qual é o momento ideal para uma pessoa que está sofrendo por ansiedade buscar ajuda. Considero importante começar explicando que nós tendemos a interpretar a ansiedade como expectativa, quando, por exemplo, nós estamos ansiosos por algum momento que consideramos importante em nossas vidas, como um momento de assistir a um evento esportivo, um momento de encontrar alguém especial, um momento de fazer algo que você gostaria muito de fazer. Mas não é bem desse tipo de ansiedade como expectativa que eu vou tratar nesse vídeo. Eu vou tratar nesse vídeo da ansiedade como reação física e emocional que muitas vezes acaba trazendo problemas para muitas pessoas. E embora a ansiedade seja considerada uma experiência universal, ou seja, ela é uma vivência compartilhada por todos nós, seres humanos, quando ela se manifesta de uma forma desproporcional, ela pode sim desencadear muitos problemas na vida de uma pessoa. Então, todos nós, em determinados momentos de nossas rotinas, vamos sentir ansiedade. Eu costumo dizer que situações normais geram ansiedade normal. E, infelizmente, o Brasil é mundialmente conhecido como o país que tem o maior índice de ansiedade em todo o mundo. Para você ter uma ideia, olha só. Vamos entrar aqui no Google e pesquisar qual é a taxa de ansiedade no Brasil em 2024. Olha lá, primeira notícia que aparece, CNN Brasil, internações por ansiedade mais que dobram em 4 anos. Notícia do início de 2024. G1, portal de notícias da Globo. Por que o Brasil tem a população mais ansiosa do mundo, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde? Exame, mais de 60% dos brasileiros têm nível alto de ansiedade. Ruschel, Medicina e Pesquisa Clínica. Brasil lidera o ranking de ansiedade e depressão na América Latina. Terra, Brasil lidera ranking mundial de ansiedade. Dessa forma, constatamos que de fato é uma questão de saúde pública. Então, diante dessa questão que é lamentável, quando a ansiedade se manifesta de uma forma descontrolada e desproporcional, como eu disse, ela pode configurar alguns tipos de transtornos de ansiedade. Alguns exemplos são transtorno de ansiedade geral, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, fobias e ansiedade social. Eu sou o psicólogo Rodrigo Guzmão, trabalho com clínica online e já peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo e fique até o final, pois ao final eu vou apresentar um dos principais padrões comportamentais que sinaliza uma necessidade extrema de pedido de ajuda se a pessoa o apresentar. Então vamos às diferenças entre ansiedade e transtorno do pânico. Como eu afirmei anteriormente, a ansiedade é um sentimento normal que, inclusive, tem a função de nos proteger em situações de perigo e de nos preparar para a fuga em situações de ameaça. O problema é que, em muitos casos, a ansiedade se apresenta de forma muito acentuada e muito intensa e acaba trazendo uma sensação de preocupação constante com situações que, no dia a dia, são situações normais, situações de rotina. Como, por exemplo, apresentar um trabalho, conversar com alguém específico, entre outras situações. Além dessas preocupações, que são muito comuns em um quadro de ansiedade e que compõem o aspecto emocional da ansiedade, existe também o aspecto físico, no qual reações fisiológicas vão ser desencadeadas no nosso corpo, como se nosso organismo estivesse em uma situação de ameaça real. Então, o nosso corpo vai ser preparado para fugir ou para lutar. Alguns exemplos dessas reações são taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, o coração começa a bater muito acelerado, sensação de falta de ar,
como se você estivesse sufocando, parece que o ar não entra devidamente nos seus pulmões, o que acaba também acarretando em uma situação de certo desespero. Sudorese em excesso, você começa a suar, tremedeiras, liberação de hormônios e neurotransmissores de uma forma mais intensa e que também acarretam em prejuízos para o nosso organismo. Então, se diante de alguma situação de rotina na sua vida, tudo isso está acontecendo no seu corpo de uma forma desproporcional, e se existe essa preocupação e esse desespero também desproporcional, provavelmente você está tendo uma crise de ansiedade. E quando essa crise de ansiedade e esses sintomas são potencializados e não tem um aparente motivo, isso se configura como um ataque de pânico. Então, são reações muito parecidas, mas que no ataque de pânico, além de ter uma intensidade e duração maiores, existe também a questão dessa imprevisibilidade de quando ele vai acontecer. Um ataque de pânico, ele é caracterizado dessa forma quando não existe um motivo aparente. A pessoa de fato não consegue identificar qual foi o motivo daquela crise, parecendo até que ela surgiu do nada. Enquanto que a crise de ansiedade tem uma causa mais lógica e concreta, como por exemplo em alguma situação específica na qual você precisa lidar com uma situação delicada, ou você precisa apresentar um relatório importante, tem uma situação desafiadora pela frente, além daquelas reações fisiológicas naturais em uma situação de ansiedade, principalmente quando estamos considerando aqui uma ansiedade mais excessiva, outros sintomas físicos também podem aparecer, como dor de cabeça, problemas no estômago, problemas gastrointestinais, náusea, e também os sintomas emocionais, como a preocupação excessiva, como eu já mencionei, irritabilidade, sensação de esgotamento físico e mental. A pessoa pode ter dificuldade para começar a dormir ou pode ter dificuldade para voltar a dormir a partir do momento em que acorda de madrugada. Dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, tensão muscular, ranger de dentes, pensamento acelerado, entre outros possíveis sintomas. E muitos desses sintomas, em uma situação de ansiedade excessiva, tendem a ser mais constantes no decorrer do tempo, tendem a perdurar mais, serem mais permanentes, enquanto que em um ataque de pânico, essas reações tendem a durar entre 15 e 30 minutos. E para ser caracterizado, definido como um ataque de pânico, propriamente dito, essa crise precisa envolver quatro ou mais dos seguintes sintomas. E aí eu vou ler porque são vários. Temos aqui taquicardia, que é a sensação de palpitação do coração, uma sensação de como se o coração estivesse pulsando fora do peito, coração acelerado, dificuldade para respirar, a sensação de que o ar não está entrando no pulmão, suor, frio, boca seca, embaçamento visual, enjoo, desconforto na barriga, formigamentos, dor no peito, sensação de desmaio, sensação de como se não estivesse na realidade ou como se a pessoa tivesse desconectada da realidade, sensação de estar fora de si mesmo e pensamentos catastróficos, medo de perder o controle e até mesmo de enlouquecer. E a principal característica para você diferenciar uma crise de ansiedade de uma crise de pânico é que na crise do pânico necessariamente estará o medo de morrer, como se a morte fosse algo que estivesse prestes a acontecer. Uma característica também bastante marcante em um transtorno de pânico é que a pessoa que apresenta repetidos ataques de pânico passa a ter medo das sensações físicas que ela apresentou em determinada crise. Então ela começa a ter medo de ter a crise, medo de ter medo.
Então, muitas vezes ela começa, inclusive, a ter preocupações excessivas, e predominantes no dia a dia em relação a essas crises. Muitas vezes ela implementa mudanças nos seus hábitos para que ela não apresente novamente aquela crise. E isso acaba acarretando em um prejuízo funcional muito significativo na vida dessa pessoa. Tanto o transtorno de ansiedade generalizada quanto o transtorno de pânico têm tratamentos e precisam necessariamente eh, incluir medicação e também a psicoterapia. Geralmente, os psiquiatras recomendam a terapia cognitivo-comportamental. Então, se você se identificou com essas reações e sintomas que foram apresentados aqui nesse vídeo, é extremamente importante que você busque ajuda o mais rápido possível. No transtorno do pânico e nas crises de ansiedade, é muito mais evidente que a pessoa precisa buscar ajuda. Então, ela consegue identificar através do prejuízo funcional que ela tem na vida dela, que ela de fato vai precisar de algum tipo de suporte nesse sentido. Já no transtorno de ansiedade generalizado, no qual nem sempre vão ocorrer essas crises de ansiedade muito frequentes, é importante que você esteja atento naquele padrão comportamental que eu fiquei de te informar lá no início do vídeo, que é o padrão comportamental de esquiva. Então, se você perceber que você está tendendo a se esquivar de situações as quais você geralmente lidava, de uma forma natural, e hoje você inventa mil desculpas ou faz o possível e o impossível para não participar de determinadas atividades ou determinados eventos, encontros com determinadas pessoas, é importante que você também fique atento à possibilidade de estar vivendo aí um transtorno de ansiedade generalizado. Espero que eu possa ter contribuído contigo através dessas informações. Qualquer coisa, basta deixar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite para fazer sua inscrição e deixar seu like no vídeo. Até breve.